Cansado de ter perdas na agricultura? Temos a melhor alternativa para inverter o quadro. Quer investir no agronegócio, mas tem dúvidas quanto à sua rentabilidade? Invista hoje no agro de forma profissional como fonte de renda primária. Temos as melhores soluções do agro adequadas à sua capacidade financeira. A Gevinst oferece os mais variados serviços assentes na qualidade, compromisso, rigor e confiança, a fim de ajudá-lo a alcançar os seus objetivos em tempo hábil. Gevinst, o bom conselho paga-se por si. Boa tarde, é mais um momento informativo do nosso especial Informação. O Colégio Presidencial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, contestou nesta quinta-feira, 25 de agosto, o reconhecimento dos resultados eleitorais provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral sobre as eleições realizadas nesta quarta-feira, 24 de agosto. A posição foi manifestada pela vice-presidente da coligação, Cezinanda Xavier, durante uma conferência de imprensa realizada na sede da instituição, tendo atribuído graves irregularidades e violação da lei eleitoral, entre os motivos que levaram a concluir que os resultados não condizem com a realidade da formação política liderada por Manuel Fernandes. Cezinanda Xavier acredita que a coligação fez um trabalho e que não condiz com os resultados publicados pela CNE. Por isso, contestamos os resultados, porque faltou neles a verdade eleitoral, reivindicou. De acordo com Cezinanda Xavier, os processos eleitorais em Angola não têm sido livres, transparentes nem justos. Nestas eleições de 2022, podemos constatar que foram livres, mas não foram justas nem transparentes, pelo que podemos realçar e reafirmar aqui que foi o processo mais vergonhoso que nós tivemos em termos de divulgação e verdade eleitoral. A Casa C, ao pronunciar-se, reivindica que a CNE afixe as cópias das atas sínteses em todas as assembleias de voto para que nós possamos efetivamente conferir com aquilo que sempre foi a nossa expectativa. A CE, ao pronunciar-se perante a imprensa aqui presente, reivindica que a CNE afixe, portanto, as cópias das atas sínteses em todas as assembleias de voto, para que nós possamos efetivamente conferir com aquilo que é e sempre foi a nossa expectativa. A CE de recordar que a UNITA apresentou nesta quinta-feira a sua versão dos resultados das suas contagens paralelas das atas sínteses feitas no seu centro de escrutínio, que dá maior vantagem aos maninhos em relação ao MPLA nas províncias de Luanda, Cabinda e Zaire. Faustino Mumbica disse que o processo de contagem que está a ser feito pela UNITA e os seus parceiros está a obedecer apuramento dos resultados com base em cada uma da mesa de votos que cada um dos nossos municípios possui. O político afirma ainda que em certas províncias que é dominado pelo seu adversário, como Kwanza Norte e Bengo, registrou um equilíbrio a seu favor. Por último, apontou os dados pela província de Cabinda. Neste preciso momento, continua o processo de recolha das atas, considerando as especificidades do nosso país, as dificuldades de acesso e, sobretudo, o facto de muitos dos delegados terem sofrido obstrução. Neste sentido, a nossa contagem prossegue, não na velocidade que os cidadãos desejariam, mas sobretudo na cadência que o processo exige. Assim, o processo de contagem que está a ser feito
pela UNITA e seus parceiros, está a obedecer à apresentação dos resultados, ou seja, ao apuramento dos resultados, com base em cada uma das mesas das assembleias de voto que cada um dos nossos municípios possui. Por esta razão, o processo está lento. Do ponto de vista de metodologia, para corresponder aos vários obstáculos que o processo eleitoral nos impôs, sobretudo aqueles obstáculos impostos pelas instituições competentes para a organização e gestão do processo eleitoral, dividimos o país em 3 anéis, ou seja, em 3 grupos de municípios. Neste preciso momento, a contagem deu prioridade ao grupo de municípios que consideramos serem os fundamentais neste processo por possuírem o maior número de eleitores. Este grupo de municípios traz-nos, como disse a deputada Miaela Weba, resultados animadores, que nos dizem que as próximas horas dirão muita coisa. Tivemos, ou melhor, temos também o prazer de anunciar que neste processo tivemos novidades positivas. É o facto de termos províncias que no passado eram consideradas espaços de domínio absoluto do partido governante, em que hoje claramente se assiste um equilíbrio. Refiro-me concretamente às províncias do Bengo, províncias do Kwanza Norte, para citar essas que me lembro assim rapidamente. Depois de alguma agitação que se verificou nesta quinta-feira, um dia depois das votações, a FNLA começou a pagar desde o final da tarde de ontem os delegados de lista que fiscalizaram as mesas de voto nas eleições gerais com 15 mil kwanzas cada para pôr fim à desordem nas instalações do secretariado do partido. Em declarações ao Jornal de Angola, o porta-voz do partido, Ndonga Zinga, disse que foram forçados a fazer o pagamento de forma antecipada para acalmar os ânimos e a agitação dos delegados efetivos e suplentes de lista que reclamavam os subsídios pelos serviços prestados como fiscais das mesas e assembleias de voto em Luanda. De acordo com o responsável, o pagamento dos delegados só aconteceria depois do fim do processo, com a divulgação dos resultados finais das eleições gerais. Bastante agastado com a situação, Ndonga Zinga explicou que até o momento não tomou conhecimento que outros partidos tenham já feito quaisquer pagamentos, por isso não se justifica o comportamento dos agentes eleitorais. Agastados com a situação, estavam centenas de agentes eleitorais que, desde as primeiras horas do dia de ontem, reclamavam euforicamente o direito ao subsídio pelos serviços prestados ao partido nas eleições gerais, por terem assegurado o funcionamento normal das mesas e assembleias de voto, limitando-se a fazer o trabalho de fiscalizador. Eu vim aqui reclamar do meu direito. Nós ontem trabalhamos, jejuamos. Eu na minha igreja não consigo jejuar. Não bebi água, não comi, porque eu estava contando o meu dinheiro. Mas até agora não temos pagamento. Quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. Segundo formador, eles terão direito a subsídio, terão dinheiro de táxi,
se terão comida e alimentação. Ligamos desde ontem, vamos trazer comida. O Nica que estava da alimentação. Pediram as datas. Fala! Mesmo queremos nosso dinheiro para não 30 mil contas, não está andando. O Nica estava da alimentação em Melá. Mas algumas foram você pegar todas as datas, sim. Vamos dar em Entretanto, após verificar o protesto, um dos responsáveis pela juventude daquele partido garantiu que o partido já estava a resolver o problema dos delegados. Pode apresentar-se. Gonçalves Pedro Buca, secretário nacional para a informação e propaganda da JFNLA. Nesse momento não tem nenhum responsável máximo da FNLA para atender o que esses jovens reclamam. Bem, digamos que não há responsável máximo, mas nós também estamos aqui como responsáveis, não é? Membros do Comitê Central da FNLA. Acreditamos que, de certa forma, nós podemos dar alguma palavra de esperança aos delegados de lista. O processo todo ocorreu ontem e praticamente, acredito que alguns delegados só ausentaram-se das suas mesas onde prestaram o serviço por volta das 22, 23 horas, não é? E acreditamos nós que a direção do partido está a criar condições e mecanismos para combater esta situação de engarrafamento de delegados que nós estamos a constatar aqui junto da nossa sede, não é? Alegando de que o devido pagamento não será feito. Mas nós queremos aqui deixar uma palavra de apreço aos delegados de que os valores serão pagos. É uma questão de ter calma, não é? Que o partido tudo está a fazer para que o pagamento seja feito. Eles dizem que não comeram, passaram a fome e andaram distâncias a pé. Bem, nós vamos aceitar os pronunciamentos dos delegados. É muito normal que isso ocorra, não é? Porque todos nós temos uma missão e a nossa missão é patriótica. E na medida em que nós passávamos nas salas para dar a formação aos delegados sobre o referido processo, nós havíamos passado esta mensagem aos delegados de que, a par daquilo que é a municiação que será feita aos delegados, não é? Estamos a fazer um trabalho patriótico. Então, isso não ocorreu com todos os delegados. Ocorreu sim com alguns delegados, mas alguns não. Parte dos que estão aqui, e avança-se um número de mais de 3 mil, dizem estar nesta situação. Como é que se pode explicar isso? Bem, acredito que a cada um que trazer um pronunciamento face à necessidade que passou. Acredito que alguns também deixam-se levar por referidos pronunciamentos, mas isso não condiz a verdade, porque no dia 23 a direção do partido a nível da província de Luanda, não é, descentralizou os trabalhos ou as verbas para os delegados a nível dos municípios, não é? Em exemplo, dizer que as autoridades angolanas registaram na quarta-feira, dia das eleições gerais, 126 infrações eleitorais em 15 províncias do país que resultaram na detenção de 142 pessoas, segundo um balanço dos responsáveis pela operação de segurança do ato eleitoral. Luanda liderou as infrações com 37, seguindo-se Uambo, 35, Bié, 7, Malange e Mochico, 8, Lunda Norte, 6, Kwanza Norte e Uige, com 5 cada, Benguela, 4 infrações, Huila, 3, Zaire, Kwanza Sul e Lunda Sul, com 2 infrações, Cabinda e Bengo, com 1, de acordo com o documento publicado pela Lusa. Na capital angolana, registaram-se crimes de danos, falsa qualidade, concentração de eleitores, força das distâncias regulamentares, propaganda eleitoral, incitação à revolta, tentativa de vandalização de dístico, eleitores em estado de embriaguez, injúria contra a autoridade e voto plurimo, bem como perturbações em mesas de voto por delegados de vários partidos.
Nas restantes províncias foram identificados atos de vandalização por elementos de um grupo pseudo-revolucionário que afixaram cartazes a sensivelmente 20 metros com conteúdo hostil ao presidente João Lourenço e falsificação de documentos, bem como voto plurimo e injúria contra a autoridade, eleitores em estado de embriaguez e também propaganda eleitoral, fogo posto e falsificações de atas.